Está no ar o Atitude Sustentável. No programa de hoje você vai fazer um passeio pelo Rio Potengi com o barco Escola Chama Maré. Saber um pouco mais sobre a energia solar, uma alternativa para preservar o meio ambiente e diminuir a conta de energia. Conhecer o estudo de balneabilidade das praias do nosso litoral e conversar com a promotora do meio ambiente, Gilca da Mata. Tudo isso você confere agora no programa Atitude Sustentável. No Rio Potengi, o barco Escola Chama Maré proporciona conhecimento abordando aspectos ambientais, históricos, econômicos e sociais da nossa cidade. Uma verdadeira sala de aula flutuante desenvolvida pelo programa Potengi Vivo do IDEM. Antes do passeio, o coordenador do barco orienta os professores e estudantes da Escola Estadual Lia Campos. Colocados os coletes, é hora do embarque. Já a bordo, a tripulação do barco é apresentada. São professores e monitores das áreas de Biologia e História, que ajudam os visitantes a fazer uma leitura da paisagem que se apresenta no percurso. As questões históricas, geográficas, econômicas, as questões ecológicas, sociais e uma panorâmica da cidade. O barco parte do Yacht Club, passa pela ponte Newton Navarro e pelo Forte dos Reis Magos. Quando o rio encontra o mar na altura da Praia da Redinha, é feita uma coleta de água. A análise dessa água indica se ela está própria ou não para o banho. Segundo Paulo Gerson, em 3 anos de atividades com o barco Escola, a água nunca se apresentou própria para o banho. A conscientização das pessoas quanto à preservação do rio é um dos objetivos do projeto. Natal surgiu em função do rio e essa ocupação mexeu na margem, mexeu na qualidade da água, a temperatura muda por causa de muitos prédios, muitos concretos. E aí a gente tem a oportunidade de mostrar a todos que vêm aqui no barco esses olhares para que eles possam mudar as atitudes, porque qualquer interferência dentro da cidade, tanto positiva e negativa, reflete dentro do rio. No estuário do Rio Potengi, é comum a presença de pescadores realizando a pesca de subsistência. Nessa região, a concentração de nutrientes na água é enorme, o que atrai os peixes. No braço de rio chamado de Gamboa Jaguaribe, ou lugar onde a onça bebe água, é possível ver de perto o mangue vermelho. Aqui o barco Chama Maré faz uma parada e uma aluna que faz o passeio conosco tem a oportunidade de plantar uma semente de mangue vermelho. É muito bom, pelo menos eu estou assim, fazendo uma parte, né? Fazendo minha parte de plantar alguma coisa no Rio do Mangue, que é a primeira vez que eu venho, nunca vim. Mas é muito bom, a gente se sente muito alegre. Durante o trajeto, os visitantes podem observar de um lado o manguezal e do outro os casarios, o movimento portuário, as edificações modernas e as relações diárias do homem com a natureza. Aqui é possível ver como vivem os moradores do Paço da Pátria. No baldo, a equipe do Chama Maré faz uma parada e realiza mais uma coleta de água. O canal do baldo despeja o esgoto diariamente no Rio Potengi, contribuindo para a poluição das águas. Durante o passeio, pode ser observado por todos a bordo o aceno de um pequeno caranguejo, o Chama Maré, que deu nome ao catamarã. Os passeios com o Chama Maré acontecem há cerca de 3 anos. Segundo o coordenador do barco, cerca de 55 mil pessoas já percorreram o Rio Potengi com o barco Escola. Para a professora Marta Gerúcia, essa é, sem dúvidas, uma oportunidade única. Todos que vêm aqui adquirem uma nova conscientização, eu acho que há uma reflexão, isso chama uma reflexão para as questões ambientais, chama uma reflexão a cada um de nós, que nós temos que fazer algo, nós temos que participar de algo que ajude esse projeto. E a gente fica feliz que tem alguém, que já tem pessoas que se preocupam com as questões ambientais, com a questão do nosso Rio Potengi.
Parque das Dunas oferece opções de lazer, além de caminhadas ao redor do bosque, diversão para os pequenos ou atrativos culturais. Quem deseja mais aventura pode optar pelo passeio das trilhas em meio à Mata Atlântica. São 3 modelos de trilha, a Peroba, a Perobinha e a Ubaia Doce. Elas variam de 40 minutos a 2 horas e meia. E para qualquer uma delas é necessário disposição, alongamento, alimentação adequada e seguir as recomendações do guia. As inscrições podem ser feitas na sede administrativa do Parque das Dunas. Apesar de ser conhecida como Cidade do Sol, Natal ainda faz pouco uso desse potencial, mas através da energia solar, os mais de 360 dias ensolarados por ano podem ser aproveitados para preservar o meio ambiente e diminuir a conta de energia. O termo energia solar significa energia emanada pelo Sol. Segundo o professor da UFRN, Luiz Guilherme Meira, a radiação solar pode ser utilizada de 2 formas. Ela pode ser aproveitada tanto para produzir calor ou também para produzir energia elétrica. Esse tipo de energia é totalmente renovável e limpa, ou seja, não agride o meio ambiente. Inesgotável e tecnologicamente disponível para vários países do mundo. Então é energia primária, é uma energia que todas as outras decorrem dela e é a energia que deve ser prioritariamente buscada pelo homem. Aqui no estado, a energia solar ainda é muito pouco utilizada. O professor Luiz Guilherme acredita que isso se deve ao alto custo dos equipamentos. A energia solar ela precisa ser priorizada para que o desenvolvimento das pesquisas leve a materiais mais adequados, de maior eficiência. A partir daí, nós vamos ter uma capacidade de competição da energia solar com as outras fontes energéticas e vamos ter um mercado para que haja um barateamento desses produtos. Mas, segundo o professor, essa realidade pode mudar. Existe uma promessa do secretário de Energia do governo do Estado, que vai haver um incentivo e uma massificação de recursos para que a energia solar possa ter o mesmo desenvolvimento que a energia eólica tem merecido no nosso Estado, e nós esperamos que isso aconteça. No Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar da UFRN, diversos equipamentos que utilizam a luz solar como forma de energia já foram desenvolvidos. Este aqui é um fogão solar. Os raios solares incidem sobre o espelho e a radiação é responsável pelo aquecimento da água. Aqui a temperatura pode chegar a 800 graus Celsius. No laboratório também foi desenvolvido um sistema de aquecimento de água composto por coletores solares e reservatórios térmicos. Os coletores, feitos de garrafas PETs, latas de refrigerantes e canos de PVC, são placas por onde a água circula e é aquecida. Nos reservatórios, a água é armazenada e se mantém aquecida. Um sistema aparentemente simples, mas que pode garantir o aquecimento da água a um baixo custo e preservar o meio ambiente. No próximo bloco, você confere a entrevista com Gil Cadamata. A gente volta em 1 minuto. Desde 2001, o IDEMA e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, monitoram a balneabilidade das praias do nosso litoral. O estudo indica os locais contaminados e os que são apropriados para o banho. O técnico do IFRN percorre semanalmente 30 praias da Grande Natal. Próximo ao Morro do Careca, na praia de Ponta Negra, ele realiza a primeira coleta. O local é sinalizado pela placa do IDEMA. A gente analisa 6 praias de Extremóis, 15 em Natal, 5 em Parnamirim e 4 em Nísia Floresta. Para fazer a coleta, Hugo utiliza apenas um recipiente plástico. A gente tenta simular uma situação de banho, né? A gente entra no mar e com a lâmina mais aproximadamente de 1 metro, a gente coleta essa amostra e leva para o pessoal do laboratório. As amostras são recolhidas em até 1 metro de profundidade nas proximidades de rios, riachos, valas e tubulações, ou seja, aqueles locais que oferecem maior risco à saúde dos banhistas. Após a coleta, as amostras vão para o laboratório.
A análise segue as orientações do CONAMA e acontece em 3 etapas. Primeiro é feita a incubação. Em seguida, as amostras são levadas para as estufas e sofrem um processo de fermentação. Após 24 horas, é feita a leitura das amostras. Aqui no Laboratório de Balneabilidade do IFRN é feita a análise microbiológica das águas. A cada 5 amostras analisadas, se 2 apresentarem uma concentração de 1.000 coliformes fecais por 100 ml de água, ou se a última amostra apresentar uma concentração maior que 2.500 coliformes, a água é considerada imprópria para banho. Segundo Ronaldo Diniz, um dos fatores que contribui para a poluição nas praias é a falta de saneamento básico. Carência no sistema de saneamento básico e isso incrementado ainda mais com as ligações clandestinas por parte de usuários de esgotos em galerias pluviais e de água de chuva em instalações de esgotos. Isso faz com que águas contaminadas cheguem em maior quantidade às nossas praias. Para o geólogo, além de investimentos em saneamento básico, a contribuição da população também pode ajudar a melhorar a qualidade da água das nossas praias. A curto prazo, trabalhos de identificação desses lançamentos clandestinos, né? E um trabalho de conscientização da população, dos usuários, para evitar esse lançamento de esgotos em galerias pluviais e de água de chuva em instalações de esgotos. De acordo com Ronaldo Diniz, atualmente 9 praias da capital estão impróprias para o banho. Mas por aqui, sinal verde para os banhistas. Hoje o programa Atitude Sustentável conversa com a promotora do meio ambiente, Gilca da Mata, sobre o emissário submarino. Bom dia, Gilca. Bom dia. A empresa contratada pela CAERN para fazer os estudos de impacto ambiental, a Start, ela alega que o emissário submarino é a melhor opção para o destino final dos esgotos da região sul. O que é que o Ministério Público acha disso? Seriam necessários mais estudos? O Ministério Público entende que para a eleição mesmo do emissário como a melhor opção, teria necessariamente que ser apresentados estudos mais profundos, principalmente acerca da biota marinha, que sequer foi apresentado, acerca da dinâmica costeira, acerca da comunidade pesqueira, das questões até sociais envolvidas mesmo com, como por exemplo, como a comunidade dos pescadores. Então, outra questão também que nós temos muitas dúvidas, né, diz respeito aos dados que alimentaram o programa, porque a extensão do emissário, ela digamos assim, se conclui a extensão de acordo com um programa que é alimentado no computador, mas esses dados que alimentam o programa, nós temos dúvidas se são dados suficientes. A gente não tem dúvida em relação ao modelo, né, que se chegou a essa dimensão, ou seja, o modelo é um modelo estabelecido no computador, uma fórmula que a gente não tem dúvida de que essa fórmula foi correta, mas a gente tem dúvida se os modelos, assim, se os dados que alimentaram esse modelo foram suficientes, né, porque foram baseados em poucas campanhas no mar, poucas idas no mar e no período de muito próximo, né? Foram 3 campanhas em períodos próximos, setembro, outubro, a gente não tem dados de janeiro, de fevereiro, assim, de outras épocas do ano, que deveria ser pelo menos dados apanhados em pelo menos um ano. Então o Ministério Público entende que ainda faltam dados. Esses estudos eles foram encaminhados já para o órgão ambiental, que é o IDEMA. Deveria ser o IBAMA, mas o IBAMA delegou esse licenciamento para o IDEMA. Nós não sabemos ainda qual vai ser a posição do IDEMA, se concorda com o Ministério Público no sentido de que os dados, de que os estudos são insuficientes. Estamos justamente esperando essa posição. Mas independentemente da posição do IDEMA, nós fizemos uma coleta de dados de pessoas especializadas e chegamos ao nome de uma equipe multidisciplinar da USP que é especialista no estudo de disposição oceânica de esgotos, né, através de emissários. E nós fizemos
estamos em acordo justamente com o município de Natal para custear essa perícia, né, para que a gente tenha uma outra posição técnica de tudo que já foi feito, dos estudos ambientais, porque a gente tem que lembrar e assim advertir, ressaltar que é o primeiro caso de licenciamento de um emissário no estado do Rio Grande do Norte, emissário de esgotos. Qualquer erro, o efeito ele praticamente pode ser irreversível, porque a gente está falando de efeitos ligados à poluição marinha, né? A gente não sabe como que vai ser o comportamento desses contaminantes no mar, né? Qual vai ser o efeito em relação à balneabilidade, né? Porque a gente sabe e tem estudado experiências de outros estados que implantaram e tiveram problemas sérios de poluição, né? Relativos principalmente à balneabilidade. As pessoas ficam impossibilitadas porque a água fica imprópria para o banho. Então a nossa preocupação é muito grande. Então nós precisamos ter uma segurança. Enquanto o Ministério Público não tiver a segurança, nós não vamos nos calar. Então estamos esperando efetivamente esse resultado, primeiro a resposta do IDEMA e também o resultado do município de Natal para custear. Inclusive essa semana sai esse resultado. O primeiro parecer foi favorável para custear essa equipe multidisciplinar, que é uma equipe que efetivamente tem experiência, né, nessa área de licenciamento de emissários submarinos. Certo. A CAERN ela indica um tratamento chamado secundário com um emissário de 2.732 metros. Como é que funciona esse chamado tratamento secundário? Se a gente for trabalhar assim, com o tamanho do emissário em relação ao nível de tratamento, se o nível de tratamento, vamos supor que a gente opte por um nível de tratamento terciário, se o emissário diminuir, como que será que esse tratamento vai ser bem feito? Tudo bem, como eu falei, teoricamente sim, mas e na prática? Qual é o exemplo que a CAERN tem dado? Nenhuma estação funciona bem, gente. Isso é grave. Então, assim, a gente precisa se cercar de muitos mecanismos de segurança para que a gente não tenha depois que tratar com uma situação até mesmo que pode ser irremediável, que é a poluição, principalmente das nossas praias. E como é que você avalia a participação da comunidade nessa questão? Veja só, até esse momento, eu entendo que ficou, assim, toda essa discussão está sendo em nível muito técnico, né? O Ministério Público, a primeira vez que tomou ciência, chamou inclusive a comunidade para fazer uma audiência pública, fez uma audiência pública dentro no âmbito do Ministério Público e foi muito produtiva. Em razão disso, nós conseguimos esses complementos dos estudos e já uma melhoria desse procedimento. Mas agora nós estamos na fase mais importante, né, relativa ao licenciamento. Os estudos já foram considerados pela CAERN como estudos conclusivos, chegaram ao órgão ambiental. O órgão ambiental, por sua vez, ainda não manifestou a sua posição. Então é o momento do controle social, o momento da população ficar alerta. Nós estamos num momento excepcionalmente importante para esse controle social. Nós já pedimos ao órgão ambiental a realização de uma audiência pública. Esses estudos precisam ficar 45 dias à disposição da população e nessa audiência pública é importante que técnicos ou a população de uma maneira geral, não só técnicos, mas que participem mesmo dessa audiência para que entendam como é que vai ser. Inclusive existe uma projeção, né, que se faz numa tela de computador que se mostra como que se comporta a pluma de contaminantes que chega no mar. A população precisa estar lá, visualizar, saber por onde que vão passar esses contaminantes. É isso que a gente quer, é isso que a gente tem essa segurança. Então a opinião da população ela é determinante. Então é importante a gente salientar, o controle social é necessário, nós estamos tratando de obra de saneamento, onde que a participação popular inclusive é um imperativo da própria lei, que fala, saneamento precisa ser realizado com a participação popular. Então é o momento de chamar a população para participar, quando tiver audiência pública, que vá o técnico e que vá
toda pessoa que estiver interessada em saber da qualidade do mar, da qualidade das nossas praias e a qualidade de vida da nossa população. Ok, promotora, muito obrigada pelas informações. No próximo bloco você confere o quadro Faça a Diferença. Não saia daí que nós já voltamos. A Secretaria Municipal de Obras e Viação está testando um novo tipo de asfalto para restaurar as ruas de Natal. É o chamado asfalto ecológico, que é mais resistente que o tradicional e utiliza pneus velhos na sua composição. Pneus velhos, asfalto comum e um aditivo desenvolvido por pesquisadores da Petrobras são usados como matéria-prima para a produção do asfalto ecológico, que apresenta diversas vantagens em relação ao asfalto tradicional. Produto moderno que dispensa aquele aparato todo de compactação, de imprimação que a gente usa, e você poder entregar imediato ao público, tá certo? Além do grande ganho ecológico, porque na sua composição é utilizado o pneu velho reciclado. O asfalto ecológico é produzido no Paraná e aqui em Natal ainda está em fase de teste. Mas segundo o secretário de Obras e Viação, as experiências já realizadas mostram bons resultados. Focando em lugares diferentes, lugares onde está sujeito a ficar submerso com água, lugares em curvas de ônibus, em linhas de corredor de transporte. Então a gente está fazendo esse trabalho em situações diferentes para ver o comportamento. Até o momento está sendo bom. Para tapar este buraco foram necessários 2 homens, 6 sacos de 25 quilos cada, uma pá e uma vassoura. Em poucos minutos o buraco é fechado. A compactação do novo asfalto não exige o uso de máquinas. Os próprios carros que trafegam pelas ruas restauradas fazem o serviço. Enquanto o asfalto tradicional dura cerca de 5 anos, o asfalto ecológico pode durar de 6 a 7 anos. O novo asfalto já está em uso em cidades como Curitiba e Brasília. Outra grande vantagem do asfalto ecológico é que ele não gruda nos pneus dos carros. Poucos sabem, mas reciclar pneus é lei no Brasil. Com a borracha deles podem ser feitos asfalto, isolantes acústicos, enchimento para bancos de carros e pisos sintéticos. Até o aço encontrado em seu interior pode ser reciclado. Você sabia que a coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta que desvia o lixo para reciclagem e reutilização? Para fazer a coleta seletiva em casa, basta separar os materiais recicláveis como plásticos, papéis, vidros e metais do restante do lixo, que é encaminhado a aterros sanitários ou usinas de compostagem. A coleta seletiva contribui para a conservação do meio ambiente, o aumento da vida útil dos aterros sanitários e a diminuição de gastos com matéria-prima e limpeza pública. Quem tiver interesse em participar pode entrar em contato com a Companhia de Serviços Urbanos de Natal, a Urbana, através do telefone que aparece aqui na tela. Bem, meu nome é Alexandra. A gente aqui em Natal a gente faz a compostagem da seguinte forma: o nosso lixo de comida da cozinha, cascas, ovos, ossos, tomate, todas as cascas são jogadas dentro de um recipiente. E o que é reciclável, a gente separa, coloca dentro desse latão e depois a gente entrega para a coleta seletiva tudo separado. Então, o processo da cozinha, ele é todo jogado dentro desses quadrados que são fundos de 1 metro de profundidade, e a gente joga folhas do jardim, tá? Que vão se decompondo com aquela comida que foi jogada aqui, e fica mais ou menos uns 6 meses em decomposição. Aí, terceiro passo, quer dizer, ela vai chegar nesse formato.
Você vai jogando água, vai mexendo até decompor bastante, tá? Ele fica bastante úmido, tem minhoca, tá quente. Então é toda essa compostagem depois em seguida é peneirada e jogada nas plantas, nas árvores frutíferas, tá? Para ficar tudo orgânico, sem nenhum composto de química que pode ocasionar um monte de coisas ruins para a gente. Então nós temos que ter realmente essa consciência de preservação da natureza, do lixo, e nós aqui não dependemos realmente da urbana. A gente faz reciclagem totalmente. Nós fazemos o reaproveitamento da água para a composteira, porque ela precisa de água para poder virar um composto orgânico com bastante ingredientes. Então a água que eu lavo, uma simples louça pequena, ela faz o reaproveitamento e se decompõe. As cascas continuam aqui, aqui, ó, tudo misturado. E é assim que a gente faz o nosso adubo orgânico. O último processo dessa composteira que vocês viram, do aproveitamento, tá aqui, ó. Eu tenho rúcula no meu quintal, eu tenho menta no meu quintal, eu tenho alfaces sem agrotóxico nenhum, tá? Alface lisa, ó, eu arranco na hora. Tá aqui, ó. Ó o pezinho, eu arranquei agora. O programa Atitude Sustentável fica por aqui, mas na próxima semana a gente se encontra. Até lá!